e você queria ficar em casa. Né? Sofia quis vir para o culto, a mãe que não deixou. Não sei porquê. Mas, amados, eu já posso ir embora, né? De Lucas pregou para você. O novo de Deus, todos os dias na nossa vida. Como família, como igreja. E sabe, amados, todas as vezes que eu vou me lembrar das coisas que aconteceram, não que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, como Paulo sentia-se acusado das suas obras mais antes de conhecer Jesus. Mas eu me lembro de cada pessoa que entrou, cada pessoa que eu conheci, cada vida que a gente ganhou naquela porta de vidro lá na avenida principal, nos outros prédios, naquela cacimba, hein, Marlon? Que a gente jogava água, sujava mais a igreja com água do que limpava. Sabe, amados, cada dia, cada momento, Deus abriu diante de nós a possibilidade da gente duvidar ou crer. Da gente dizer, isso não funciona, essa palavra não dá certo, na minha casa isso nunca funcionou. São 14 anos de Deus dizendo, eu sou Deus e velo para cumprir as minhas palavras. Irmão José Nilton era de outro ministério quando declarou coisas chegando para a vitória. E a voz da fé uniu com mais vozes da fé. E hoje a gente vê Vitória cercada de trabalho, quando só tinha uma empresa. Só tinha uma empresa que servia essa empresa. E o resto ia levando. Sabe, amados, são 14 anos de declarações de fé. Sabe esse friozinho que você está sentindo, que às vezes fica incomodado? Traz um casaco que a gente vai começar a nevar. As coisas vão melhorar, vão acelerar. E o novo de Deus, como de Lucas recebeu, Sofia, prepare-se. Deus está nos chamando há tanto tempo, se prepara, abre o espaço e receba um novo da parte de Deus. Sabe, isso é profético mesmo. Tem algo acontecendo no reino do Espírito e eu e você, como família de Deus, estamos debaixo dessa chuva. Sementes que foram lançadas, plantações às vezes com lágrimas, mas deixa eu dizer para você, o diabo não é senhor sobre a sua semente. Aqueles que plantaram até gemendo e com lágrimas, a palavra garante, voltarão com seus feixes com alegria. E hoje é tempo de celebração. Eu creio, amados, que esse tema família é importantíssimo para os dias de hoje. Eu e você somos chamados para ser espiritualmente filhos de Deus, trazendo a imagem e a vida do próprio Deus. E eu falei isso do filme e eu gostei demais dessa citação. A sua identidade tem a ver com o que você se dedica. Família, de Lucas falou, é um projeto de Deus que inventou esse negócio de família, de viver junto. Foi Deus quem disse que a viúva teria um lar para morar. A estéril teria filhos para chamá-la de mãe. E o solitário andaria numa multidão. Isso me lembra de valores que Deus tem para mim e para você. Não se trata de coisas, se trata de princípios da palavra. O viver em família tem coisas que precisam ser ajustadas e nós garantimos a você, durante esses 14 anos de convivência, nós nos ajustamos. Nós nos conhecemos e nós temos muito ainda a nos conhecer. Sabe por quê? É melhor você viver em paz aqui, porque você vai ter uma eternidade para viver do meu lado. Ao menos que você não queira, eu vou ser aqueles que vivem a eternidade em Cristo Jesus. Você vai? Eu quero olhar do lado. Eu sempre falei com os garotos, né, que hoje são homens, que quando eu chegasse o tempo de
crescer na igreja, de estar na igreja, eu queria olhar do lado e ver a minha família da fé. Nós decidimos estar aqui em Vitória de Santo Antão, servindo ao Senhor com alegria, e declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias. Nascemos para servir. Nascemos para fazer outras pessoas acreditarem em Deus. Sabe, eu quero deixar um legado para mim e para você. Durante esses 14 anos, eu sei que muitas vezes não fui na casa de todo mundo, muitas vezes não fui fazer farofa com todo mundo, nem comer cuscuz, por isso que eu fiquei chateado com cuscuz. Marlon comia panelão. A gente viu esses meninos, Joyce, era uma menina, estudando, pedindo para ir para uma escola, vendo a mãe como uma professora e desejando sua família em Deus. Aí, como o Thales, ela pode dizer, olha o que ele fez comigo. Era a única da família que frequentava a igreja. De repente, a mãe, a irmã, a sobrinha, o marido. Gabriel saiu de Vitória com a palavra da fé na boca e uma corda na mão para trazer Elisângela de lá da Paraíba. Todo interessado em fazer o acampamento em Campina Grande, ó. Mas, amados, olha quanta história de vida, mas olha quanta coisa foi plantada no nosso coração. Eu me lembro de Sara, meu Deus do céu. Sara chorava para não ficar na igreja. Hoje ela é maior do que eu e ensina para as crianças. Está pregando os adolescentes. Quantas sementes da palavra de Deus foram lançadas por causa de homens e mulheres. Eu louvo a Deus pelos pastores anteriores. Edgar, Késia, Ciro, Cindy, irmã Naurinha, que já está com o Senhor. Pessoas que abriram suas portas para receber vocês antes de mim. Pastor Robson, irmã Lilian e Luke Skywalker. O homem que tem a força, né? Pessoas que plantaram sementes de palavra, sementes de tempo, sementes de vida, para que eu e você vivêssemos como uma unidade, uma família. Um núcleo onde se sustenta a base da fé. A família é o núcleo maior que sustenta todas as situações da sociedade. E o que é que ela leva nesse mundo? Supapos para todos os lados. Desconstrução, destruição. E fazendo como o de Lucas falou, a menina dele já era viva na concepção. Pessoas estão dizendo que bebês de 9 meses já podem ser assassinados porque, assim, meu corpo, minha regra. Sabe, amados, aquilo que nós nos dedicamos, aleluia, tem a ver com a nossa identidade. E se eu me dedico à minha família e colocar ela no altar da palavra, a minha identidade vai ser aquilo que a palavra diz que eu sou. Um ótimo lugar para dizer amém. Sabe, nós somos do verbo da vida, amém? Nós acreditamos que levantando a palavra de Deus como uma bandeira, não como um simples ato de repetição, como uma bandeira de vida, como uma sinalização para o mundo, nós temos o que ela diz que temos, nós somos o que ela diz que somos, nós podemos o que ela diz que nós podemos. Mas nós estamos vivendo? Não se constranja. Quem está em Cristo aqui? Não há nenhuma condenação para você. Nem essa ministração sobre família tem a ver com condenação. Tem a ver com celebração e superação. De passo a passo. De fé em fé. De glória em glória. Para que a gente diga até aqui. Nos conduziu o Senhor com a sua boa mão. No meio do deserto, no meio da confusão, Deus foi paz, foi sombra, foi sol, foi proteção, foi provisão, e Ele ainda é o mesmo. Nós vimos nossos filhos crescerem. Você viu sua casa prosperar. Quem vai chegar na sua casa e bater, ei, para com esse negócio de fé, que Deus não existe? Quem vai dizer para você que Deus não reconcilia casamentos?
Quem vai dizer para você que Deus não faz do montouro da miséria, transporta-o das trevas para a sua maravilhosa luz, os veste de justiça, lhes dá um perfume de triunfo? Porque Cristo para nós é como um bom perfume, e Ele nos conduz em triunfo, Ele nos conduz sempre em vitória. Sabe, amados, nós fomos privilegiados, abençoados, com toda sorte de bênção, com toda sorte de promessa da parte de Deus, para vivermos a vida excelente. Um amém. Eu creio que daqui para o final desse aniversário, você vai entender a importância de você se identificar com a sua dedicação. Se você se dedica a Deus, mais de Deus vai aparecer em você. Se você dedica a sua família a Deus, mais de Deus vai aparecer na sua família. Se você consagra algo no altar de Deus, se prepara, porque Ele vai jogar fogo sobre essa oferta. E tudo que não é dele vai ser queimado. Aleluia. Diga: a minha casa tem um guardião. Levanta o teu dedo profético e aponta para você mesmo. Sou eu. Diga: Satanás, na minha casa, na minha família, nos meus bens e no meu futuro, você não tem nada a ver. Você não toca. Você não rouba. Apocalipse já foi escrito. Eu sei que se eu permanecer firme, se eu continuar perseverando, eu vou receber a coroa da vida, um novo nome, a eternidade para viver. Sabe por que eu estou dizendo isso, amados? Para te lembrar que a nossa posição primeiro é em Cristo. Se eu me dedico a Ele, mais dele vai aparecer em mim. Sabe, nós tocamos instrumentos aqui. E quem comanda a afinação, segundo a frequência sonora, para cada instrumento, e no caso dos instrumentos temperados, 440 Hz, na frequência, para você ouvir a tonalidade certa. Mas quem tem essa tonalidade? O diapasão. O diapasão vai informar para cada corda, para cada acorde, a altura certa, a frequência certa. E eu creio que nós hoje estamos entrando num ambiente musical do céu. Deus vai nos afinar cada vez mais. E com o diapasão do Espírito Santo, Ele vai soltar a nota e nós vamos replicar. Pastor, o que você quer dizer com isso? Aquilo que Jesus falou para aquela mulher lá no poço, a samaritana. Do seu interior tem que fluir águas de vida. Porque Jesus é o rio da vida. E na sua casa, na sua família, na sua igreja, que é a sua família espiritual, tem que funcionar. Vamos para umas definições. Dedicação, isso aqui está nas definições filosóficas, tá? Não está na Bíblia, não tem nenhum dicionário bíblico explicando sobre isso. Dedicação é o ato e o resultado de dedicar. Empregar, direcionar algo para alguém, destinar ou consagrar. A dedicação faz com que passemos a observar com mais cuidado e atenção aquilo ou aqueles a quem atribuímos valor. Você acha que seu cônjuge, eita, trava-línguas, né? É algo que tem valor para você? Você dá a devida importância à sua casa? Porque Deus dá. Deus dá uma devida atenção à área familiar, ao ponto dele mesmo se colocar como um pai exemplar, ao ponto dele mesmo trazer do seu filho para a convivência e demonstrar a paternidade de Deus.
Mas você e eu estamos dando a devida importância à família? Você e eu estamos sendo exemplares na nossa posição de pais, de autoridades? Ou estamos deixando isso aqui educar os nossos filhos, nossas crianças? Quando a palavra de Deus diz em Deuteronômio que eles devem andar, e Números também fala sobre isso, que os pais devem falar para os filhos da grandeza de Deus. Seja deitado, seja caminhando, seja na mesa. Você tem sentado à mesa com seus pais ou com seus filhos e dito a eles as grandezas de Deus? Quem é crente aqui? Isso é conversa de crente. Isso é conversa de família de crente. Sabe, família de crente gosta de dizer, sabe aquele versículo? Hoje eu recebi uma ligação de um amigo de muitos anos. E a gente brincando um com o outro, com a intimidade que nós temos. Eu me lembro que ele disse, eu vou aí te visitar. Eu disse, só para eu não ir na tua casa comer da tua farofa, né? Aí ele brincando, sorrindo, disse, mas quando era para me incomodar, que virava a noite até 5, 6 horas da manhã, ele disse, é mesmo, a gente passava esse horário. Você passa tempo, não gasta, passa tempo com a sua família falando de Deus? Eu me lembro que, e não é mérito meu, é mérito do Espírito Santo sobre isso, porque eu não tive um exemplo maravilhoso de pai para ensinar aos meus filhos, mas eu tive Deus, eu tive a palavra de Deus que eu quis aprender. Então como é que eu botava para dormir as crianças? Boi, 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 boi da cara branca, né? Para não dizer da cara preta, não é isso. Eu cantava hinos de exaltação ao Senhor. Quando ia botar para dormir, vamos ler o capítulo da Bíblia. Eu sabia que eles iam dormir rapidinho, mas eu continuava lendo a Bíblia porque era um exercício para mim, porque é minha obrigação como exemplo, porque é minha obrigação como autoridade porque é minha obrigação para com Deus ser o reflexo daquilo que Ele quer que eu seja na terra. Quem está entendendo isso aqui? Estamos vivendo o novo do Senhor. Aleluia. A dedicação que traz a identidade. Sabe, cumplicidade no casamento. Eu e Neide temos 27 anos de casado. Falar nisso, ela está bem. Vai tudo bem. O diabo não governa os horários, nem o tempo, nem o modo. O Senhor está assentado no seu mais alto sublime trono, governando e não perdeu 1 milímetro. Deus é bom, o diabo não presta, e essa é a teologia que nós pregamos. Vai tudo bem. Quando nós nos dedicamos àquilo que Deus se dedicou, sua família, sua casa, não está no script, mas vamos lá. Eu acho que é 1 Timóteo. Deixa eu achar aqui, tá? Só para confirmar. 1 Timóteo. Jesus. Obrigado, Pai, pelo microfone de lapela ou auricular novamente funcionando. Aleluia. Eu gosto de saltar, de ficar com a mão livre. Isso, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. E a gente está tratando aqui de dedicação familiar, dedicação às coisas de Deus. Olha só o que Paulo está escrevendo a esse jovem pastor Timóteo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, lê aí para mim. Você está conseguindo ler? Eu sei que tem várias versões aí, mas vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, lê aí todos juntos, 1, 2, 3, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Sabe, alguém já tem dito aí nos coaches da vida, que o problema não é você não ter conhecimento.
O problema é que você, com conhecimento, não está fazendo nada. E o diabo aproveita, senta na mesa, vai dormir na cama do casal, mexe com a criança, educa a criança, e depois você, ou eu, vou dizer eu, vou reclamar dizendo, o que é que esse menino está assim? A quem ele puxou? Porque essa coisa está assim errada. Amados, de maneira nenhuma, abra mão do que Deus colocou para você cuidar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além, mas tem uma coisa chamada povo de Deus, aqui na terra, que é corpo de Cristo. Deus não invade espaços, Deus usa os seus vasos. E você, vasilha ou vaso, seja usado, deixe-se ser usado por Deus, para ser boca profética na sua casa, para ser a mão que impõe e traz a cura, para ser a mão que impõe e expulsa o demônio do vício, das drogas, da bebida, seja lá o que for. Quem quer o céu aqui na casa? E você é de onde? Sou cidadão do céu. Você também. Foi Deus quem te escolheu. Foi Deus que dentre todas as nações te chamou pelo teu nome, antes mesmo de você nascer. Sofia é privilegiada. E você também. Aleluia. E sabe, tudo isso, de cuidar dos seus, de cuidar da sua própria casa, e aqui eu vou englobar a igreja local também como um espaço seu, de convivência também para você, de bons relacionamentos. Quem sabe que a igreja dá para fazer bons amigos? Amigos mais chegados que irmãos. É assim que a palavra de Deus diz. Se não está sendo assim, amados, a gente tem que rever os nossos valores, os nossos conceitos, porque a palavra de Deus é princípio de vida. O temor do Senhor é o princípio para se viver, é o princípio para a sabedoria. E sabe, quando eu cuido, eu estou demonstrando o meu amor. E não sei se você já viu algumas postagens mais recentes. A maior prova de amor por alguém é você orar por ela. Quem é justo aqui? A Bíblia diz que o justo pode muito em seus efeitos. E se você quer de fato e de direito, eu já vi até essa figurinha de novo no grupo da igreja. Fazer acontecer na sua casa, abre a sua boca justa e faça a sua justa oração, porque o justo Deus quer te dar a justa resposta. Sabe por que a gente não está tendo respostas? Porque a gente parou de falar sobre essas respostas, de chamar à existência o que não existe como se já existisse. Nós somos ou não somos a família da fé? Claro que somos. Quantas vezes nós oramos por faculdades, né? Gabriel, Joyce mesmo. Quantas vezes oramos aqui para que o ar-condicionado aparecesse? E hoje tem gente com frio. Som, microfone, essas coisas que antes eram tão distantes, mas a família da fé chamou à existência. Sabe, a maior igreja e a mais perto, a mais pentecostal, a mais avivada, deve ser a sua casa. Sabe por que às vezes o nosso culto fica morno? Porque a gente está jogando água desde casa. E nós somos família de Deus ou não? Mas nós temos princípios ou não? Nós temos valores ou não? Vamos lá ver a definição de valor. Também pela filosofia. É uma qualidade que confere às coisas, aos feitos ou às pessoas uma estimativa, seja ela positiva ou negativa. Isso não vale nada, esse vagabundo. Não vale um tostão. Quem já ouviu falar isso aí? E meu avô ainda tinha uns ditos que dizia alguma coisa que o gato enterra. Dando literalmente uma imagem negativa, pejorativa.
Mas Deus não tem isso para mim e para você. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda palavra que traz vida, vem do próprio Deus. Salmo 107, versículo 20 diz que Ele nos enviou a palavra e nos livrou, e nos sarou, e nos tirou do que nos era mortal, e trouxe vida em Cristo. Uma vida qualquer. Uma vida assim, meio marromênio. Não, uma vida em abundância. Sabe, amados, não concorde com as coisas de estar em crise. Independente do governo humano, nós estamos vivendo a monarquia celestial. E a nossa casa pertence a esse reino. Jesus já trouxe, Jesus já estabeleceu, e Jesus está reinando sobre esse trono. Ou não? Eu gosto de repetir essa frase porque isso me marcou no meu tempo de conhecer a palavra da fé. Não deixe nada, nem ninguém. Repete aí, nada, nem ninguém. Onde? No trono do seu coração. O único que deve sentar nesse trono chama-se Jesus. O único que deve dominar o seu coração chama-se Senhor de todas as coisas, inclusive de você. Senhor Jesus Cristo. O dono, patrão, chefe, aquele que manda, aquele que você obedece conscientemente, não inconscientemente. E faz com que sua casa seja como aquela casa do carcereiro. Paulo, o que é que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa. Você vê que é uma promessa para uma situação que o homem queria se matar, porque os prisioneiros fugiram, ele morreria de todo jeito. Mas Paulo disse para ele, olha, você não precisa ter pânico, mas você precisa crer no Jesus que abriu essas cadeias. E você vai ser salvo. E porque você vai ser salvo, e crer nessa salvação, a sua casa vai ter uma porta aberta. Isso é profético. Porque eu creio em Jesus. Eu, sendo o primeiro na minha casa, até sendo o único, Deus só precisa de uma semente para fazer uma floresta. Eu pensei que você ia receber, mas vou dizer isso de novo. Deus só precisa de um ente crente na casa para que a porta fique aberta. E eu quero dizer para você, se você crê, papai, mamãe, filhinho, filhinha, tio, tia, vem tudinho. Porque a rede pega. A rede pega. E Deus fez você o quê? Pescador de homens. E a melhor pesca, eu acredito que seja aquela que você consegue ver de perto. Onde é que você está quando seus filhos têm uma necessidade? Onde é que você está quando sua esposa, seu marido, está fraquejando na fé? Você se junta ao coro dos murmuradores, ou você vai ser a coluna que diz, ei, eu estou forte, se você está caindo, me dá a mão. Porque a palavra de Deus diz que é bom serem dois, porque se um fraquejar, o outro o fortalece. Se um sentir frio, o outro o aquece. Isso é coisa de família. E o melhor de tudo é de família crente. Então, o valor também é um conjunto de exemplos que se propõe nas relações sociais. Eu tenho princípios, eu não vou ser mal educado, eu vou tratar com gentileza, ou como meu avô também perturbava tanto, gentilosidade, que é gentileza com bondade. Então, nós somos chamados para ser o melhor povo dessa terra. Sabe por que isso soa estranho? Porque você não está se olhando no espelho e se vendo como Deus te vê. Porque você não está olhando pelo prisma do sacrifício de Jesus. Se a gente não olha para o que Jesus fez, para o que Deus fez por meio de Cristo para mim e para você, nós vamos ver ex-cachaceiros, ex-mentirosos, ex-ladrões, ex-prostitutos. Sabe que não existe isso no reino de Deus?
No reino de Deus não tem mais ex. No reino de Deus tem novas criaturas. Sabe, amados, nós precisamos olhar para a nossa casa e dizer: isso é um bom local para servir ao Senhor. Isso é um bom local para abrir meu pá de boca e começar a orar em línguas e os meus filhos verem e desejarem a mesma unção. Sabe por que Eli perdeu o sacerdócio? Porque quando ele foi avisado para pôr em ordem a sua casa, ele já estava velho e cego, deixando, protelando, e o aviso já tinha sido dado. Eu não estou declarando palavras de maldição sobre a sua casa, muito pelo contrário, eu estou lembrando a você que o valor que nós damos e aquilo que nós dedicamos, ou nos dedicamos, vai mostrar quem somos. Tem gente aí brigando com a farda vermelha e outro com a bandeira do Brasil, quando a gente deve levantar a bandeira do céu. Faça a sua obrigação, sim, com certeza. Mas sabe, se você é de Deus, quem é de Deus aqui? Por que você vai perder? Quem é o homem que te deu direitos? Quem é que te deu a vida? Quem é que antes morreu por você? Quem é que te paga o oxigênio para você respirar? Quem é que dá a energia, seja lá qual for o nome que dá, para teu coração bater? Quem é que te faz automaticamente, naturalmente, pensar e falar? Sabe, amados, nós devemos muito ao nosso Deus. E não custa nada consagrar a nossa casa, a nossa família, ao altar de Deus e da palavra. E uma vez consagrados lá, não é simplesmente para ficar de qualquer jeito, é para mudar de vida. E eu creio que nesses dias de aniversário, nós vamos ser sacudidos com orientações do Espírito Santo, para começar o ano de 2023 de uma maneira poderosa, de uma maneira alinhada, centrada, sobre a palavra, para os futuros papais, mamães, maridos, esposas, para os que já são veteranos como eu, olhar para a palavra e dizer: eu sinto prazer na lei do Senhor. Você sente isso? E sabe, valores também são, e aqui ainda estou falando de filosofia, tem versículo para ler, eu vou ler. O valor também é um conjunto de exemplos que se propõe nas relações sociais. Pode-se também dizer que os valores são as crenças em seu nível mais alto. O Senhor está assentado no seu mais alto e sublime trono. Em Hebreus capítulo 12 diz que nós devemos desatar, desembaraçar os nossos pés para correr a carreira com perseverança, tendo os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Olhando para o alto. Davi falava isso. Eu olho para o alto, de onde vem o meu socorro. Sabe, Deus vai fazer com que família, parentes e igrejas como família espiritual comecem a olhar também de uma maneira horizontal. Tem gente que diz: estou aqui para agradar a Deus, estou aqui para servir homens. Não, importa ouvir a Deus e não fazer nada para homens. Cuidado, isso é precipício. Todo precipício tem sua beira e você pode cair. Deus vai levantar pessoas para você ser usado por Ele. E Deus vai usar pessoas para te abençoar e para te ensinar como Ele age na terra. Quem sabe que Deus é Espírito? Que Deus não precisa de nada material, porque foi Ele quem criou para o homem. Mas sabe, eu e você hoje aqui somos aqueles que vão deixar-se ou dar a autoridade delegada por Ele mesmo para agir na terra. Sabe, o diabo imita Deus nesse sentido. Pessoas precisam receber a influência do Espírito tal para assim agir dentro da esfera dele. Você acha que o diabo aprendeu a agir assim como?
Delegue as coisas certas na sua casa. Use os valores certos. Busque pensar as coisas altas como Deus pensa. Quem tem a mente de Cristo aqui? Eu não estou falando de coisa alheia. Eu não estou falando de coisa que você não é. Eu estou falando de coisa que você tem. E talvez você esteja com a mochila cheia de ferramentas, perguntando o que é que vai fazer. Deus está dizendo para nós, nesse meio de família, família de Deus, tem coisas grandes e novas para acontecer, mas você precisa estar com a roupa certa, com as ferramentas certas, para poder manusear as coisas certas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos a prática da palavra de Deus como o nível mais alto de valor. Eu quis dizer isso bem solto assim, para que você pense sobre isso. Você tem a prática da palavra como um valor mais alto? A prática do que Deus disse na sua palavra? Em tudo? Você tem isso para você? Você tem agido à altura do seu chamamento? Porque você tem um chamado. Você tem um ministério a cumprir. Você nasceu não por um acaso de uma relação, mas você nasceu com um propósito. E o propósito pode ser frustrado por falta de entendimento. A palavra de Deus é uma regra de princípios inquestionáveis. Quem concorda com isso aqui? Então, amados, é o melhor local para você estar. Na presença do Senhor. Dedicando a nossa casa, o objetivo maior na prática da palavra, dentre dar prazer a Deus, é ouvir da parte de Deus e gerar prazer para nós. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Você almeja isso? Você almeja os seus ouvindo isso? Então seja policial sobre isso. Seja um guarda sobre aquilo que se fala, sobre aquilo que se vê, sobre aquilo que se ouve na sua casa. Sabe, tem muita gente maratonando tudo, mas já maratonou os 66 livros? Já maratonou os livros do Rick Renner? Pedras preciosas. Todos os dias tem, e tem a estação do ano. Amados, eu quero te estimular mesmo a viver à altura da palavra. Porque nós não vamos passar para o próximo ano de qualquer jeito. E eu tenho milagres e mais milagres, se deixasse aqui a gente falaria muito de nós. Para citar. Mas sabe, testemunhos são bons para estimular a fé, mas é melhor se viver. É bom a gente ouvir como Deus foi bom lá na casa da irmã Tati, e Ele levou salvação, cura, libertação, e Ele deu 2 empregos para Joyce. E uma cafeteria. Mas Ele escolheu só a casa da irmã Tati. Deus não tem filho predileto. Deus não faz acepção de pessoas. Eu estou falando coisas estranhas? Ou coisa que está na Bíblia? Diga: eu e minha casa somos o alvo do favor e da bênção do Senhor. Sabe, amados, nós não cantamos que somos abençoados simplesmente porque é bonito cantar. Nós estamos declarando a nossa fé com um ritmo de música. Paulo, escrevendo Romanos capítulo 6, ele lança uma pergunta depois de dizer sobre a fé. Ele diz: e daí, se muitos não creram como nós? Eu sei que nesse caminho de família, de tratamento, de valores, de dedicação, você vai até ao final. Você não desiste nunca. Não porque você é brasileira, porque você é do céu. Você não desiste do seu filho, do seu casamento, das suas coisas, porque está difícil. Porque uma crise se levantou.
Homens de Deus me ensinaram que a gente não está em crise quando está em Cristo. Diga, eu não estou em crise. Diga mais uma vez para você crer no que você está dizendo. Diga, eu não estou em crise. Diga, minha família não está em crise. Diga, eu e minha casa estamos em Cristo. O melhor lugar de se estar. Oh, glória a Deus. O objetivo de tudo isso, amada, é nos chamar para uma inteira dedicação a Cristo. Que Cristo seja o centro da sua canção, do seu pensamento, do seu sonho. Que você tenha visões de céus abertos. Que você veja a grandeza do Senhor com toda a sua glória. Como Isaías diz que o templo se enchia com as abas das vestes do próprio Deus. E a glória manifesta ao ponto dele não poder ficar de pé. Eu declaro que seu quarto, sua sala, sua cozinha, seu carro, seu trabalho, onde você for, essa presença gloriosa do seu Deus e Pai vai te perseguir, vai te dominar e vai te guiar a todo bom local. Você e a sua casa. Nós estamos abrindo em nome de Jesus essa temporada, amado, de milagres da parte de Deus. Não deixe o diabo roubar, te enganar, dizer, olha, se ele estivesse feliz, tia Neide estava aqui. Se ele estivesse bem, Milka estava andando bem. Ei, eu não dependo das coisas convergirem a meu favor, eu sei que já tenho o favor divino. E você também tem. Mas por causa dessa fé nesse Deus que é fiel, as coisas vão convergir, porque a palavra dele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou apaixonado, arriados 4 pneus. Você também é? Ao ponto de pegar teu filho e dizer, olha, hoje é domingo, dia de sol, dia de futebol, dia de praia, dia de curtição, mas a gente vai para a escola dominical. Ouvir a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, diz que um dia só na presença dele, vale mais do que 1000 em outro lugar. Ensinando no caminho, não dizendo o caminho. Isso é viver em família. E sabe, nós temos, nesses anos, um exortando ao outro, um animando ao outro a viver esses 14 anos de forma certa. Alguns entraram depois que o bonde entrou, já estava andando, subiram depois, mas até aqui, amados, eu sei porque sei, só vai melhorar. Eu sinto no meu espírito, no meu coração, Deus não me revelou como uma voz de trovão, mas eu sei que as coisas de Deus é como aquilo que ele diz, a vida do justo, ou a vereda do justo, é como o dia que vai melhorando. Melhorando, melhorando. E Paulo traz a revelação em Cristo que se embora seu corpo exterior se corrompesse, seu homem interior, seu espírito, se renova a cada dia. Eu também queria estar pulando, dançando, gritando, correndo pelo teto. Mas tem coisas que a gente precisa pôr a base. Porque sem base, o prédio pode ser lindo como for, vai cair. Mas eu e você temos a base da palavra. E sobre a palavra nós vamos crescer bem edificados, bem enraizados, bem estabelecidos, fundamentados na verdade. Abra por gentileza. 2 Coríntios. E se tiver aí na mídia, a nova versão transformadora. NVT, tem? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Essa é a proposta de Deus para mim e para você, para a minha casa e para a sua casa, para a minha família e para a sua família e para a sua igreja. Ai ou não ai? Logo, todo aquele que está em Cristo, eu não canso de fazer isso. Quem está em Cristo? A gente tem que se lembrar todo dia. A gente tem que lembrar a nossa alma todo dia. A gente tem que lembrar o nosso corpo todo dia que a gente está em Cristo. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação.
a velha vida, aconteceu o que com ela? Hoje você já sabe, né? Hoje você está lendo, quem acredita que a palavra de Deus é verdade? Hoje você está vendo que sua vida velha acabou. Não tem mais nada a ver com você. Isso não te pertence mais. A velha vida acabou e uma nova vida teve início, igual a de Sofia. 0 bala. Proposta de garantia eterna. Melhor do que garantia estendida nas lojas, né? Efésios 4, do 22 ao 25. Na versão de leitura fácil, tem aí, VLF. Não tem? Eu vou ler aqui. Efésios capítulo 4, do versículo 22. Se você tem a tradicional, consegue ler aí na Almeida Revista Atualizada, fica tranquilo. A Bíblia, na versão de fácil leitura, diz assim: com respeito à maneira que viviam. Quem viviam? Eu e você. Vivíamos de qualquer maneira. A respeito da maneira que viviam, vocês foram ensinados a abandonar, a fazer o quê? A abandonar, deixar para lá. A coisa velha acabou, já passou. Abandonar a natureza velha de vocês, que está sendo destruída pelos seus maus desejos. Vocês foram ensinados a viver com um espírito novo. Vocês foram ensinados a viver com um espírito novo. A gente precisa ouvir mais sobre isso. E com uma nova maneira de pensar e também a se vestir com uma natureza nova. Essa natureza nova é criada para ser semelhante a Deus e é demonstrada com uma vida verdadeiramente justa e pura. Portanto, vocês não devem mentir mais. Falem sempre a verdade uns aos outros, porque todos fazemos parte uns dos outros no mesmo corpo. Você gostou dessa versão? Tem 2 minutos e 40 segundos. 39. Os segundos a gente não conta. Para a gente encerrar aqui. Encerrar o culto de hoje. Mas dada a abertura formalmente, abriu-se a temporada de crescimento, de avanço, de conhecimento, de liberação da parte do céu. Sabe, amados, como Sofia chegou como novidade de Lucas e Jordana. Receba da parte de Deus tudo aquilo que você estava esperando. Sabe, a Bíblia diz que Deus, que não poupou nem o seu próprio filho, como não nos daria juntamente com ele todas as coisas? Está falando coisas, bens. E tem gente que não acredita na prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a unção que libera o favor. Amém? Eu quero orar por você. Fica de pé. Grupo de louvor. Come on. Se não conseguir, não vem. Aleluia. E antes de tudo, eu também não posso deixar de mencionar isso, amados. Somos gratos a Deus, eu e minha casa, pela vida, devolvida, quando o diabo tentou matar mesmo Neide, Milka, irmão Progresso, irmã Isabel, que fazem parte da nossa história, da nossa família em Cristo. Não só irmãos e parentes, mas filhos de Deus e amados, como Deus é fiel. Não sei você, eu não tenho sentimento de perda nenhum. Eu tenho gratidão pela fidelidade do Senhor, pela sua vida, pela vida dos meus irmãos, da minha casa, amém? E eu sei que suas orações têm nos sustentado, nos fortalecido,
E daqui a pouco, amados, não vai demorar não, a gente vai estar dançando aqui. Vai ter música para a gente dançar. Em toda a minha história, da minha vida, eu tive música para me lembrar da fidelidade do Senhor. E quantas foram as promessas, Deus tem cumprido cada uma delas. De preservação, de cuidado. E está aí você hoje aqui, né? A gente tem orado por você, para que você esteja bem, para que você esteja firme, para que você se firme no Senhor, para que você se estabeleça em Deus, para que você prospere em todas as áreas da sua vida, tendo sempre o Senhor à sua frente. Corra a sua cabeça aí, eu quero orar por você. Se puder tocar aquele somos corpo, não quero nem saber. Se quiser depois eu vou para aí pro violão. Consegue? Amém. Não sei o que é que esses pastores do Verbo da Vida têm mania de pedir música antiga, né? Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada homem e mulher aqui, Pai, que nesse culto de abertura, Senhor, tem colocado o seu coração diante do Senhor. E nós queremos comemorar esses 14 anos, Pai, em família, dizendo que nós nos dedicaremos àquilo que o Senhor apresentou diante de nós. Nós vamos levar a nossa família ao teu altar, consagrando cada um dos nossos e consagrando a nossa própria vida, crendo que a tua resposta vai ser purificação por meio do teu fogo. E obrigado pelo privilégio, Pai, de sermos um corpo nessa cidade, sermos o povo que tem a palavra da fé. Eu creio, Pai, que as pessoas que antes estavam cansadas foram fortalecidas com a sua palavra. Eu creio que aquela palavra que liberta, que traz luz e entendimento, todas as vezes que é lançada daqui desse púlpito, alcança um coração sedento e acolhedor. E eu creio, Pai, em maridos amando cada vez mais as suas esposas, como Cristo amou a igreja, e esposas cada vez mais honrando e sendo submissas a seus maridos, conforme a igreja é com o Senhor. E eu creio, Pai, como já foi dito, que os nossos filhos, que são a herança dos benditos do Senhor, serão como flechas na mão do guerreiro, acertarão os seus alvos, chegarão ao local correto e alcançarão o favor do Senhor todos os dias da sua vida. E eu creio, Pai, tudo aquilo que foi roubado, perdido ou extraviado, com o Senhor agora, nós declaramos restituição. E como a tua palavra diz, na velha aliança, 7 vezes mais, eu creio na medida recalcada, transbordante e generosa, Pai, sacudida, para aquilo que nós já plantamos, nós declaramos colheita, aconteça. Aquilo que nós já declaramos em fé, Pai, nós regamos com ações de graças, e declaramos tempo de família poderoso em Deus, um tempo de celebração, onde o rompimento da parte de Deus, para o novo, para o inesperado e para o esperado acontecer. Aleluia! E cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, por causa da eficácia da sua palavra, que é poderosa em nós. Amém? Vamos cantar?